الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos e irmãs, em todas as eras os povos passaram por momentos turbulentos, tanto internamente, tanto externamente. Nós também estamos numa era que nós também estamos a viver momentos turbulentos, tanto internamente, tanto externamente. Nós aqui temos vários problemas. Entre um dos grandes problemas que nós estamos a encarar neste momento é a questão de eleições municipais. E externamente, nós temos um grande problema, é o problema da Palestina. Por que a Palestina é importante para nós? A questão é esta. Há pessoas não muçulmanas ferrenhas a defender a causa palestina. E há aqueles até que são ateus, que defendem a causa palestina com muita firmeza, até muito mais que os muçulmanos. Há outra vertente, que é a vertente dos muçulmanos a defender a Palestina, tanto no aspecto religioso, tanto no direito internacional e tanto no aspecto humano. A questão é de que há 3 lugares sagrados para os muçulmanos. É Masjid al-Haram, Meca, Masjid al-Haram ou Masjid Nabawi, em Medina Munawwara, e o terceiro é Masjid al-Aqsa. Mas antes da migração do profeta sallallahu alaihi wasallam para Medina, o lugar mais importante da história islâmica foi Masjid al-Haram e Masjid al-Aqsa. A existência ou a importância de Medina Munawwara só aparece depois da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a sua imigração para Medina. Enquanto que a importância de Masjid al-Haram e de Masjid al-Aqsa é uma importância desde o tempo de Adam alayhi salatu wassalam. Agora, conforme hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu salvaguardar Meca Mukarrama e Medina Munawwara. Não há, mesmo que haja todo mundo junto para
tomar conta de Masjid al-Haram, ou Masjid al-Nabawi, ou Madina Munawwara, nunca há de conseguir. Isto é nosso imã, é nossa fé. Outros que não são muçulmanos não são obrigados a acreditar nisso. Mas nós, como muçulmanos, se nós não acreditarmos nisso, estamos a pôr em causa o nosso imã, a nossa fé. O Dajjal, quando vir aquilo que nós chamamos de anticristo, ele quando vir, ele vai tomar conta de todo mundo. O único lugar, até de Masjid al-Aqsa tomar conta. O único lugar que ele não há de conseguir entrar, nem entrar ele há de conseguir, é em Meca e Madina Munawwara. A limitação da capital de Madina Munawwara já está definida. E naquele tempo há de haver vários portões para entrar em Madina Munawwara. Então o Dajjal não há de conseguir entrar dentro depois do portão, porque em cada portão há de existirem malaicas que há de proteger a cidade de Meca e Mukarrama, e o Dajjal e o seu exército não terá coragem de dar nem um passo depois daqueles grandes portões que há de existir à volta de Meca, Mukarrama e Madina Munawwara. Agora, o que eu estava a falar? Que Allah Ta'ala prometeu salvaguardar a importância islâmica de Meca, Mukarrama e Madina Munawwara. Allah não prometeu em nenhum ayat do Corão ou em nenhum hadith do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a salvaguarda de Masjid al-Aqsa. É por isso que na história nós vamos ver que houve momentos que o Masjid al-Aqsa ou a Palestina estava na mão dos católicos. Quando Umar Radiyallahu Anhu toma conta e liberta a Palestina no seu reinado, nem foi no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquela altura o domínio da Palestina não estava na mão dos judeus, mas sim na mão dos católicos. E depois da tomada de Hazrat Umar radiyallahu anhu, e a condição, vejam lá, a condição que o governante católico daquele tempo pôs para a tomada da Palestina na mão dos muçulmanos foi que nós queremos o vosso líder supremo tem de vir cá e tomar conta. É por isso que Hazrat Umar radiyallahu anhu viajou especialmente de Madina Munawwara para a Palestina para tomar conta a zona da Palestina da mão do governante católico. As chaves da Palestina foi entregue a Hazrat Umar radiyallahu anhu sem derramamento de nenhum sangue. E, meus irmãos, num Estado islâmico, os católicos, os judeus, têm os mesmos direitos que os muçulmanos têm. Não há diferença entre a defesa de um muçulmano como a defesa de uma pessoa que não é muçulmana, independentemente de ter uma crença ou não ter uma crença. Agora, eu estava a falar que Allah Ta'ala preservou o Masjid al-Aqsa. Depois de muitos anos, apareceu a cruzada. A cruzada derramou muito sangue dos muçulmanos. Mas é uma coisa de admirar. Eu começo a ler a história e vejo que para Israel eliminar 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, não é nada. Se o nazismo e Hitler dizem que eliminou 6 milhões de pessoas, de judeus, o que é eliminar
com uma pequena zona de Cisjordânia ou de Gaza constituída por 3 milhões de pessoas. Não é nada. Pelos meios sofisticados que eles têm, tudo com apoio do Ocidente, das grandes potências, mas como é que não conseguem eliminar com aquele povo? E nós já ouvimos que desde 1948, quantas pessoas foram eliminadas, milhares de pessoas contam a história, da mesma maneira contam do Holocausto e Hitler eliminou o povo judeu, etc. Mas até que na história, os nossos historiadores escrevem que Hazrat Umar, Raziallahu Anhu, se governasse mais 2 anos, no mundo não iria existir mais nenhum judeu. Mas isto é uma afirmação, é uma suposição, é uma teoria. Não é um dado adquirido. Um dado adquirido é aquilo que o Corão diz e o Hadith diz. E o dado adquirido é que por mais que a gente não goste, ou por mais que a gente veja a opressão, o apartheid, etc., que está a ser cometido pelo Israel, ou pelos judeus, ou pelos sionistas, mas o povo judeu nunca há de acabar até a vinda de Isa a.s. Da mesma maneira, por mais que eles estejam a eliminar povos e povos, famílias e famílias do povo palestino, mas este povo, com todos os meios sofisticados, eles nunca vão conseguir eliminar por completo esta revolta, esta determinação do povo palestino até Qiyamat. Agora, por que Allah subhanahu wa ta'ala não deu garantia de Masjid Aqsa? Deu garantia de Makkah Mukarrama e deu garantia de Madina Munawwara, apesar de que Madina Munawwara foi constituído muitos anos depois da existência do mundo e de Masjid Aqsa, de Masjid Haram. Por que Allah não deu garantia de Masjid Aqsa, enquanto que nós podemos dizer que Masjid Aqsa é nosso primeiro Qibla? O primeiro Qibla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempre virava na sua oração em direção de Masjid Aqsa. Só depois de muitos anos é que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam começou a virar em direção de Masjid Haram. Então, por que Allah Ta'ala não deu a garantia de Masjid Aqsa, enquanto que o Masjid Aqsa e todo o seu arredor, que nós chamamos de Palestina, isto é um lugar tão sagrado, que até que vem no Hadith que não há lugar em que um Nabi não fez sijda naquele terreno, naquela terra. E é um lugar cheio de barakat, que a gente não imagina. Allah Ta'ala diz, Alladhi barakna hawla. Allah deu barakat toda a volta de Masjid Aqsa. E não deu essa mesma garantia que está a dar sobre Madina Munawwara. Não deu esta mesma garantia de Masjid Haram, apesar de que tem fronteiras e tudo. Apesar de que a gente não pode caçar dentro do limite de Masjid Haram, etc. Há muitas regras. Mas, conclusão, é de que qual é a razão por que Allah não deu garantia de Masjid Aqsa? Não deu garantia porque a garantia de Masjid Aqsa está na mão dos muçulmanos. Allah diz que esta responsabilidade é vossa. Eu dou garantia de Makkah Mukarrama, dou garantia de Madina Munawwara, mas não dou garantia de Masjid Aqsa. Se vocês estarem firmes, o Masjid Aqsa está na vossa mão. Se vocês enfraquecerem e vocês começarem a cometer pecados sobre pecados sobre pecados, então o Masjid Aqsa nunca por nunca está na vossa mão. Porque a defesa de Masjid Aqsa
conforme vocês estão a ver, que sempre houve um tempo que Hazrat Umar tomou conta, mas houve um tempo que o Ayub é que tomou conta. E mais, vejam, que a garantia nem está no poder dos árabes. Ficam a saber isso. É por isso que a gente, quando difere, aquilo que eu expliquei, porque que a gente está a defender Masjid Aqsa de outros, a diferença é que isto para os árabes é uma luta árabe para uns. Isto não é uma luta árabe. Até o Gaddafi defendia essa teoria. Mas essa não é teoria islâmica. Os outros que não são muçulmanos também defendem a base dos direitos humanos, etc. Mas Allah Ta'ala garantiu que se os muçulmanos estiverem firmes, então o Masjid Aqsa está na nossa mão. É por isso que nós vemos na história que o Ayub não era um árabe, era um curdo. Este curdo é que conquistou o Masjid Aqsa. E quando vir Dajjal também, naquela altura o exército que há de estar com o Imam Mahdi não há de ser muito o exército árabe. Há de ser um exército da zona do Khurasan. Onde é este Khurasan? Khurasan é uma zona que é uma zona múltipla, que está constituída por uma parte do Afeganistão, uma parte dos países que foram libertados pela União Soviética, uma parte de Irão. Esses é que há de levantar a bandeira preta para defender o Masjid Aqsa, e a partir daí vai começar a estar atrás de Imam Mahdi para começar a conquistar o Masjid Aqsa e eliminar com o Dajjal. Meus irmãos, isso de sionismo é que a gente diz, outros dizem zionista, outros dizem sionista, isto para nós devíamos ficar mais alegres. Sabe por quê? Porque o nosso Nabi já previu isto há 1400 anos atrás. Nosso Nabi está a dizer assim, olha, que todos os judeus, o que é zionismo? É eles quererem criar um Estado israelita, um Estado dos judeus. Mas isto é aquilo que prevê no Hadith. Hadith está a dizer que para Isa a.s. eliminar com os judeus, é preciso que os judeus estejam todos juntos num lugar. E isto só pode acontecer com a existência desta política de juntar todos os judeus num mesmo lugar. Para ser mais fácil matar a eles, para ser mais fácil eliminar a eles, para ser mais fácil para Isa a.s. combater com eles. Até que vem no Hadith, a única árvore que os muçulmanos, que há de ser uma árvore de Jahannam, é a árvore de Zakum. Inna shajarata Zakum, ta'amul athim. E você já deve ver, os judeus têm muito tipo dessa árvore nas suas redondezas, nas seus quintais, à volta de Israel. Você há de apanhar muitas árvores de Zakum. E qual é a história disto? No Hadith vem que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que se um judeu estiver escondido dentro da árvore, dentro do tronco de Zakum, desta árvore, também Allah Ta'ala há de fazer as árvores, várias árvores, a falarem que, olha, dentro de mim está um judeu, ou Nabi, mata lá este judeu. A única árvore que há de proteger a eles é a árvore de Zakum. E como o Zakum é um fruto de Jahannam, é uma comida de Jahannam, é muito amarga, os judeus já estão preparados a comer esta comida de Jahannam já desde o mundo. Allah Ta'ala já fez eles criar essas árvores e tudo à sua volta para ser alimentação deles no Jahannam. Portanto, para nós é uma alegria que nós vermos que aquilo que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam falou há 1400 anos, nós estamos a conseguir ver com nossos olhos, nós estamos a conseguir saborear. Agora,
Como é que é possível um exército tão forte não conseguir eliminar uma zona muito restrita de quase 40 e tal quilômetros, que é a zona de Gaza, 5 quilômetros de largura e 40 quilômetros de comprimento, mas não conseguem eliminar? Por quê? Porque não é possível. Allah há de manter o povo. Você, muçulmano, quer eliminar com o povo judeu, também não há de conseguir. Da mesma maneira, os judeus também não há de conseguir eliminar com o povo palestino. Porque a Palestina é uma zona de tanto barakat que vem várias coisas acerca no hadith, acerca daquela toda zona, meus irmãos. Grandes profetas viveram naquele lugar, faleceram naquele lugar. Ibrahim a.s. está enterrado ali, Yusuf a.s. está enterrado ali, Lut a.s. está enterrado ali, Yahya a.s. está enterrado ali, Zacarias a.s. está enterrado ali, milhares de sahabas estão enterrados ali. E Allah vai deixar aquela zona assim? Não, aquela zona é muito elevada e muito importante. Agora, meus irmãos, é de que o grande Israel que eles estão a fazer, o mapa grande Israel, não é só zona de Israel. A grande Israel vai ser tomado, a Jordânia também, há de estar na mão deles. Até uma boa parte da Arábia Saudita há de estar na mão deles. O problema é que, o nosso problema é que o califado, quando terminou, depois da derrota da Turquia, então, esses países todos foram divididos em países pequenos a partir daí. Mas antes disso, eles todos estavam abaixo de um califado. Hoje, cada um está a defender sua zona. O Egito está a defender a sua zona, a Jordânia está a defender a sua zona. Cada um tem o seu motivo para dizer que não queremos os palestinos na nossa terra. Cada um está a defender a sua maneira. Mas Islam está a dizer de uma maneira diferente. Islam está a dizer, innamal mu'minuna ikhwa. Nós somos irmãos. Se um muçulmano tem, da maneira que no corpo a pessoa sente febre, todo o corpo sente febre, da maneira que se você tirar um dente, toda a sua boca sente a dor. Allah Ta'ala está a explicar isso aos muçulmanos, que olha, muçulmano, a dor que vocês, o sentimento dos muçulmanos da Palestina, vocês mesmo sentados aqui, vocês devem sentir a mesma dor. Esta é que é a mensagem principal. Esse é que é o objetivo principal. Nós termos o mesmo sentimento da dor daqueles muçulmanos dentro de nós. Meus irmãos, aquilo que nós estamos a falar de Hamas, não Hamas, eu não vou entrar nesse. Meu objetivo até é mais apresentar o ponto de vista islâmico. Não é para apresentar um ponto de vista político. Se aquilo pode ser uma artimanha que foi preparada, da maneira que o 11 de setembro também foi preparado. Pode ser. A gente não sabe. Mas nós temos que ver as coisas no ponto de vista islâmico. No ponto de vista islâmico, nós somos uma nação. E uma nação é la yuslimuhu. O muçulmano wa la yakhdhulhu. O muçulmano não entrega outro muçulmano para o inimigo. Por que, meus irmãos, só doar não serve. Só doar não serve. É preciso ação. Hoje é o mundo digital. Hoje temos o mundo digital. Temos de lutar a propaganda que está a ser feita, que esta bomba no hospital foi feita por Hamas. Então, nós é um mundo digital, a gente tem de ler, temos que estudar, não é ficar só no WhatsApp a ver pornografia. Não é para saber Benfica ganhou o Sporting, isto não é vossa vida, meus irmãos. Nós estamos num momento crucial da sociedade.
Nós temos que preocupar dos muçulmanos, seja em que lugar estiver. Não podemos deixar que os direitos humanos sejam feridos, seja para muçulmanos ou não muçulmanos. Allah não extingue. Allah não faz diferença nisso. Por isso, meus irmãos, nós temos que começar a sentir muçulmano não entrega. Nós podemos ver que se fosse só doar que resolvesse o problema, olha, da maneira que a Palestina estava na mão dos católicos, dos cruzadas, voltou na mão dos muçulmanos, os muçulmanos perderam desde 1948, vai acontecer. Vocês sabem, esta luta de Mugabe, que teve como chama, os libertadores dos países africanos, como Moçambique, etc. Isso o que é? A terra é a base. A terra é a base. É por causa que eles dão lease, dão a terra em lease, dão para você explorar, mas não dão a posse da terra. Por que não dão? Porque a terra é a base de um país. É por isso que o Mugabe, apesar de que não deu sucesso por causa do sistema, mas se você começa a vender a tua terra, por mais que você tenha necessidade, você está a ver que uma zona está a ser tomada pelos colonos, então você tem de sentir que isso é um perigo. É isso que em 1940, os ulamás de Índia e os ulamás de vários países deram fatwa, o veredicto, que é proibido para um muçulmano vender a sua terra para um judeu. Enquanto que no Kitab você não há de ver nenhum lado, é um negócio que você pode fazer. Mas, como os ulamás sabiam qual era esse objetivo? O objetivo é de hoje comprar a terra, mas amanhã levar a terra à força. Isto que fizeram. No início, compraram as terras aos muçulmanos, compraram pouco a pouco, até ter um poder de força. E depois de ter poder de força, é que eles começaram a tomar conta dos terrenos das pessoas da Palestina até hoje que estão a tomar. É por isso que eles estão a fazer apartheid, estão a fazer massacre, estão a fazer isso tudo, e nós vemos que a nossa média classe não sabe disso. A média classe, se você ler Facebook, você ler esses coisas, comentários, você há de ver que a média classe está a defender o Israel. Não está a defender a nós. E a média classe, se você perguntar à média classe quem foi Samora, nem isto há de saber. Porque muita gente nasceu desde 1990, etc. Eles não sabem. Cada um quer saber do seu momento. Para mim, o meu momento é mais importante. Mas nós temos que ler a história. O objetivo de ler a história é o quê? É aprender com a história. Aprender lições com a história. Para nós não repetirmos os mesmos erros do passado, nós continuarmos a repetir os mesmos erros que nós estamos a sentir, os muçulmanos fizeram há centenas de anos atrás. Nós continuamos a cometer os mesmos erros, meus irmãos. Hoje, o mundo islâmico está dormido. Os países islâmicos estão a dormir. As massas têm uma preocupação. A preocupação é de futebol, a preocupação é limitada. Nós temos que ter uma visão. Esta visão, o objetivo desse baiano é para nós criarmos uma visão, trabalharmos localmente e preocupação ser mundialmente. Ver os problemas, meus irmãos, nunca aceita injustiça, seja em que domínio for. Allah Ta'ala diz no Corão,
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. O objetivo de enviar os profetas é de criar justiça entre as pessoas. Esse é o objetivo fundamental. ليقوم الناس بالقسط. E se você tirar a justiça, tirar o direito do ser humano, então não há de haver justiça, há de haver opressão. E Allah definiu uma coisa para os muçulmanos. Qual é? Allah está a dizer que, olha, só quando naquela zona de Palestina os muçulmanos manterem a justiça, terem direitos humanos, cumprirem com as ordens de Allah, é que Allah há de espalhar o efeito daquilo em todo o mundo. Enquanto naquela zona não existir justiça, Allah não há de espalhar justiça em todas as partes do mundo. Por isso, o Masjid al-Aqsa tem muita importância. Se eles vão construir o terceiro templo lá, vão arrebentar, vão partir, estão a tentar partir as bases, a fundação de Masjid al-Aqsa embaixo, há muitos anos. E se Masjid al-Aqsa for na mão deles, também não é novidade. Nós também passamos muito mal durante 20 anos que Afeganistão estava na mão de outros. Mas o sabr, a paciência, a insistência, hoje nós estamos a ver os frutos. Então só doar não é suficiente, é preciso lutar, é preciso contribuir. Essa contribuição pode ser financeira, essa contribuição pode ser de doar, essa contribuição pode ser levantar a voz, defender de todas as formas que é possível. Allah Ta'ala diz no Corão: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ, que lutam e desafiam com a base da vossa capacidade. Aquilo que cada um tem a sua capacidade, que lute, que faça. Meus irmãos, hoje não é momento na nossa sociedade nós fazermos manifestação. Nós já fizemos manifestação de Palestina. Nós já fizemos uma manifestação sobre o Afeganistão. Podíamos fazer, mas não é momento. Nós estamos num momento difícil também no nosso país. Nós temos que ver aquilo que estou a dizer. Temos que ver as nossas preocupações do nosso próprio país. Ver, mas sempre à base daquilo que eu falei, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, à base da justiça. Justiça é a base. Nunca seja a favor do opressor. Nunca seja a favor do opressor. Ou você fica calado ou fala. Ou fica calado, se você não tem força, afasta. Mas não defenda o opressor. Não defenda o opressor. Porque aquele que calar, quando vir azab, há de vir para todos. Aquele que não calar, falar, talvez essa pessoa há de salvar da azab da Allah Ta'ala. Há regras universais. Também há regras universais por parte de Allah também. Allah está a dizer isto, olha, Allah está a dizer, olha, esta criança está a morrer. Você era capaz de ter aquele imã daquela criança, aquele miúdo de 8 anos está a dizer ao irmão que está na agonia da morte, está a dizer assim, reza lá, ashhadu an la ilaha illallah. Essa é a preocupação do Ummat. Allah não fez a nós, não criou a nós naquela zona, porque nós não teríamos esse imã, essa força, essa coragem. Aqueles nunca há de ser exterminados, há de continuar a existir. Então, nossa obrigação, meus irmãos, é nós fazermos duá, levantar a nossa voz, utilizar todos os meios possíveis. Meus irmãos, fazer duá. Allah Ta'ala diz um duá que vem no Corão: Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati al-zalimi ahluha. Allah está a dizer, façam esse duá.
Allah, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ensinou um dua. Sahabas também fizeram esse dua. Nós também devemos aprender esse dua. Allah está a dizer, Rabbana, oh Allah, os muçulmanos, sahabas pediam esse dua. Akhrijna, oh Allah, tira-nos min hazil qarya, desse lugar, em azalimi alua, em que os residentes daquele lugar são opressores. Allah explicou isso no Corão. Esse é o dua que nós devemos fazer. Meus irmãos, nós devemos rezar ayat karima constantemente. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rezar constantemente esse dua. Explicar às nossas famílias, os nossos filhos, conversar com os filhos sobre os acontecimentos que estão a acontecer no mundo, para transmitir da maneira que nós transmitimos, entregamos o nosso dinheiro, as nossas coisas para os nossos filhos. Nós também devemos transmitir os nossos grandes valores para os nossos filhos. Esses valores são valores da sociedade, a conduta. Devemos transmitir os valores islâmicos. Isso é que vai servir. Qual é a vantagem você deixar bens, tudo para ele? Quando chegar a hora de Salatul Janaza, ele insultar assim, dizer que, oh Allah, manda maldição para este velho que está aqui neste Janaza, porque este velho nem foi capaz de ensinar a mim o dua de Salatul Janaza. Hoje, eu estou aqui a querer fazer Salatul Janaza, mas não sei dua de Salatul Janaza. Portanto, meus irmãos, Allah dê hidayat a nós todos, Allah dê compreensão. Meus irmãos, nós devemos actuar. Actuar é a base da justiça. Nós devemos ler constantemente, ler livros e não ser extremista, fundamentalista, não. Você tem de ler as duas partes. Depois de você tirar conclusões, Allah deu raciocínio a ti, para você pensar. E depois você ir consultar com os sábios. Eu não estou a entender aqui. O que é isso? É por isso que serve, Allah Ta'ala está dizendo, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Se você não sabe, vai se procurar saber com aqueles que sabem, para você ser orientado, guiado. E nós, meus irmãos, todos nós precisamos de um guia, de um orientador. Fica a saber, aquele que não tem guia, não tem orientador, é capaz de perder o caminho. Nós que somos álimos, também nós temos orientadores. Nós temos guia. Nós também, nas nossas aflições, também consultamos com os nossos superiores. Não pensemos que nós somos pessoas livres. Nós fazemos e desfazemos, não. Nós também temos pessoas com quem nós consultamos. Todos nós, naquilo que nós não sabemos, nós devemos consultar com aqueles que sabem. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.